Olá pessoal, bom, hoje vamos falar sobre o teorema do valor médio e algumas consequências desse teorema que aqui chamaremos de corolário. A primeira coisa que nós veremos será o significado geométrico da derivada em um ponto. Veja se você consegue responder essa pergunta. Eu tenho o gráfico de uma função y igual a f de x e quero encontrar a inclinação da reta tangente ao gráfico no ponto de abscissa C. Como que eu posso encontrar esse ponto? Na verdade, é bem simples. Vamos escrever uma função aqui, f de x igual a x elevado ao quadrado. Vamos fazer com que esse gráfico fique de outra cor, para a gente ter um contraste melhor. Vamos colocar aqui ele vermelho e um pouco mais espesso. Pronto. Agora eu quero um ponto sobre o gráfico da função f. Aperto o Enter. Ele criou aqui esse ponto A, que anda apenas sobre o gráfico da função. Agora eu quero a tangente no ponto A da função f. Ele cria aqui a reta tangente. Me interessa pelo declive, pela inclinação dessa reta. Então, quando eu escrevo aqui inclinação, eu tenho que avisar qual é a reta. No caso, a reta é a reta A. Esse Azinho aqui é o nome da reta. Coloco o A e eu obtive esse triângulo aqui. Vamos interpretar as informações que estão aqui. A inclinação ou o declive, ele é por definição a tangente do ângulo que essa reta aqui forma com a horizontal. A tangente é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Só que como esse triângulo aqui ele tem essa base valendo 1, a tangente será b dividido por 1, que dá b. Isto é, esse número que você vê aqui, ele vai medir a inclinação ou o declive dessa reta. Na equação da reta, esse declive é o que aparece aqui à esquerda da variável x. Essa aqui é a equação da reta, o declive é o que aparece à esquerda da variável x. E como é que nós encontramos esse número? É bastante simples, veja bem. Você pega a função em questão, f, encontra a derivada dela, a derivada de x² é 2x. Olha, o ponto A, ele tem a abscissa 0,94. Então, na função 2x, se você colocar o x valendo 0,94, 2 vezes 0,94 dá 1,88. Então, a inclinação, ela é, na verdade, obtida com a derivada aplicada na abscissa desse ponto que está sobre o gráfico. Isso é o que a gente encontra ao derivar uma função em um ponto. Nós encontramos a inclinação, o declive da reta tangente. Então, podemos escrever que a inclinação ou declive da reta tangente ao gráfico em um ponto do gráfico de abscissa C é dado por f' de C, ou seja, é a derivada no ponto C. Pergunta: considere uma função que seja contínua no intervalo fechado a B. Isto é, a função não tem salto, não tem ruptura de espécie alguma. E ela tem que ser uma função suave nos pontos do interior desse intervalo. Do ponto de vista de derivadas, dizer que uma função é suave é dizer que ela possui derivada em todos os pontos. A pergunta é: eu consigo achar um ponto C entre A e B, onde a inclinação da reta tangente nesse ponto seja igual à inclinação da reta que passa pelos pontos A e B, onde A é o ponto de abscissa A e a ordenada f de A, e o ponto B, abscissa B e a ordenada f de B. Vejamos essa situação aqui com uma ilustração. O que nós queremos saber é se eu tenho aqui a reta que passa pelo ponto A e B. Eu quero saber se existe algum lugar aqui entre esse Azinho e esse Bzinho
esse lugar eu vou chamar de C, onde a inclinação do gráfico aqui no ponto de abscissa C seja igual à inclinação da reta que passa pelo ponto AB. Na verdade, por esse exemplo aqui, você está vendo que, de fato, ele existe. Para essa ilustração aqui, ela existe. Nós podemos dar um significado físico ao que vimos no slide anterior. Vamos considerar que y igual a s de t seja a função que retorna a posição de um objeto após percorridos t unidades de tempo. O que se tem, vamos olhar aqui, a inclinação da reta que passa pelo ponto A e B, se essa função que tem gráfico azul é a função posição, o que eu obtenho com a inclinação é a velocidade média. Então, o que nós encontramos ali é um ponto onde a velocidade instantânea naquele ponto é igual à velocidade média, né, entre os instantes Azinho e Bzinho. Vamos observar uma outra situação. Nós temos aqui uma ilustração que mostra dois, na verdade, pontos onde a reta tangente ela é paralela à reta que passa pelos pontos A e B. Na verdade, dependendo da função, pode-se encontrar uma infinidade de retas que sejam tangentes e ao mesmo tempo paralelas à reta que passa pelos pontos A e B. Então, essa reta tangente ela pode não ser única. Essa ilustração aqui, por exemplo, mostra que existe dois lugares onde eu tenho a inclinação da reta tangente sendo igual à inclinação da reta que passa pelos pontos A e B. A pergunta que a gente faz agora é: e a função ser suave? Eu posso retirar essa hipótese? Eu posso deixar de pedir que a função seja uma função derivável? Na verdade, nós corremos o risco de ter esse problema que vocês veem aqui. Aqui eu tenho um bico. Nesse bico, a derivada à direita, que é a reta tangente aqui, quando você se aproxima desse ponto pela direita, não é a mesma reta que você obtém se você se aproximar pela esquerda. Esse ponto aqui, ele não admite uma única reta que vai passar por ele, que tem apenas ele. Então, não tem a reta tangente definida aqui nesse ponto. Então, eu não vou conseguir achar nenhum valor entre A e B onde a inclinação da reta, né, que tangencia o gráfico naquele ponto seja paralela a essa reta que passou pelos pontos A e B. Então, o que nós podemos concluir? A figura nos leva a acreditar, né, ela aponta na direção de que a função é preciso que a função seja derivável. E de fato é realmente necessário que ela seja derivável para que aconteça esse fenômeno aqui. Ou seja, exista um ponto C onde a inclinação da reta tangente ao gráfico no ponto C seja igual à inclinação da reta que passa pelas extremidades, né, A e B. O A é um ponto na forma AF de A e o B é um ponto na forma BF de B. Aqui nós temos o nosso resultado principal dessa aula, o chamado teorema do valor médio. Esse teorema diz o seguinte, que se f é uma função definida e contínua em um intervalo fechado que começa em A e termina em B, e derivável nos seus pontos internos, ou seja, retirando o A e o B, os pontos que sobram são os pontos internos do intervalo. Então existe pelo menos um valor C nesse meio, de tal modo que aconteça esse fenômeno aqui. F de B menos F de A é igual a F' de C, B menos A. Se você passar esse B menos A aqui para a esquerda, vai aparecer aquele quociente que estávamos trabalhando em slides anteriores. Esse é um resultado que não será demonstrado aqui, mas que você consegue encontrar essa demonstração em qualquer bom livro de cálculo ou de análise matemática. Aqui nós temos um exemplo.
um exemplo onde você poderá ver o valor de C sendo encontrado. Suponha que a função considerada seja essa função f de x igual a x ao quadrado, e ela esteja definida no intervalo fechado que começa em -1 e termina em 2. O que se quer é encontrar o valor de C que satisfaça o teorema do valor médio. Bom, nesse caso, o que você precisa? Você precisa da imagem dos extremos aqui, a imagem do -1 e do 2, a imagem do -1 dá 1, a imagem do 2 dá 4. Então, esse quociente f de b menos f de a dividido por b menos a ficará 4, que é o f de 2 aqui, menos 1, que é a imagem do -1, dividido por b menos a, ou b aqui é 2, menos -1. Então, ficou 3 dividido por 3, que deu 1. Esse 1 é a inclinação da reta que passa pelos extremos, né, o ponto de abscissa -1 e o ponto de abscissa 2. A função derivada, x², é bem simples, é 2x. Em um ponto C qualquer, essa derivada terá o formato 2 vezes C. Mas, o que eu quero? Eu quero que o f' de C seja igual a esse número que nós obtemos aqui em cima. Esse número é o número 1. f' de C tem que dar 1. Como f' de C é 2C, então 2C tem que dar 1, C igual a meio. Então, o valor de C que satisfaz o teorema do valor médio é o valor C igual a meio. Qual é o significado do que nós encontramos? Você sabe dizer? Vamos voltar ao GeoGebra. Vamos então criar aqui uma ilustração. A função considerada é a função x elevado ao quadrado, começando em -1, terminando em 2. Eu preciso aqui agora marcar os pontos A, que é o ponto -1, f de -1, marcar o ponto B, que é o ponto 2, f de 2, e agora eu vou pegar aqui a reta que passa pelos pontos A e B. Essa reta eu quero a inclinação dela, então eu quero a inclinação da reta A reta foi chamada de A. Então eu tenho aqui que a inclinação da reta 1. Esse é o valor que nós encontramos quando calculamos a inclinação da reta que passa pelos pontos A e B. Agora, o meu interesse é encontrar um ponto aqui entre o -1 e o 2, onde a inclinação da reta tangente ao gráfico seja paralela a essa que está colocada aqui. Nós encontramos que o valor é meio. Então, x igual a meio. Eu tenho aqui uma reta vertical. Me interessa a interseção aqui dessas retas. Apareceu aqui o ponto C. Esse ponto C tem uma abscissa que é meio. Eu quero agora a tangente, né, no ponto C da função f. Mas você observa que a reta que nós obtemos é paralela à reta que passa pelos pontos A e B. Para que você veja que elas têm a mesma inclinação, nós podemos pedir aqui a inclinação dessa reta, que foi chamada aqui de D. Então, de reta D. E você observa que a inclinação aqui é a mesma inclinação da que nós tínhamos lá na reta que passa pelos pontos A e B. Correto? Agora vamos aqui a alguns resultados que obtemos a partir do teorema do valor médio. Quando isso acontece, nós costumamos chamar esses resultados que são obtidos a partir de um resultado principal anterior, chamamos isso de corolário. Então nós temos aqui o nosso primeiro corolário, que diz o seguinte, que se uma função tem derivada zero em todos os pontos de um intervalo AB, então essa função é constante nesse intervalo. A recíproca dessa afirmação é que se eu tenho uma função constante, a derivada dela é zero. Isso nós já conhecemos, nós sabemos que isso é verdade. Agora queremos ver ao contrário. Se a derivada é zero,
eu posso concluir que a função é constante? Na verdade, sim. A demonstração é bem simples. Para você mostrar que uma função é constante, basta você tomar dois pontos quaisquer, né, no intervalo, como é o caso que nós queremos mostrar aqui, e nós temos que mostrar que a imagem desses dois pontos dá a mesma coisa, dá o mesmo número. Mas, pelo teorema do valor médio, se eu pego dois pontos quaisquer dentro desse intervalo AB aqui, eu tenho um ponto C dentro desse intervalo x', x2', de tal modo que vale o teorema do valor médio, que é esse que nós colocamos aqui. Agora, isso dá zero como resposta porque f' de C é zero. Esse C ele é um ponto do intervalo. Por hipótese, eu tenho que a derivada da função é zero em todos os pontos do intervalo aberto, em particular nesse ponto C. Então, se isso aqui é zero, né, eu passo aqui esse f de x2' aqui para a direita e fico tendo que f de x' igual a f de x2'. E o resultado está mostrado. Muito simples, né? Aqui vamos falar de funções que têm a mesma derivada. Isso aqui será particularmente importante quando formos conversar sobre primitivas. Esse resultado diz o seguinte, que se duas funções têm a mesma derivada, então uma função difere da outra apenas por constante. Isto é, uma função é igual a outra função mais uma constante. Isso é fácil de você também demonstrar. Para isso, considere a função h de x definida como sendo a diferença entre a f e a g. Quando você deriva a função h, vai dar a derivada da f menos a derivada da g. Mas, por hipótese, a derivada da f é igual à derivada da g. Então, essa diferença dá zero. E eu tenho, então, uma função que tem derivada zero. O resultado anterior, vamos voltar aqui, o resultado anterior dizia que se uma função tem derivada zero nos pontos de intervalo, então essa função é constante. Eu tenho aqui uma função h que tem derivada zero. Olha só, h tem derivada zero. Logo, eu posso concluir pelo corolário 1 que essa função h é constante. Ora, mas h, por definição, é a f menos a g. Se f menos g é igual a constante, então f de x é igual a g de x mais essa constante, que é o que nós queríamos mostrar. E o significado geométrico disso que nós acabamos de mostrar aqui? O que significa uma função ser igual a uma outra função mais uma constante? Vamos lá? Bom, vamos aqui criar um parâmetro c igual a zero. Nós precisamos de colocar um valor inicial para ele. E vamos colocar aqui uma função, por exemplo, f de x igual a x vezes seno de x. Pronto, criei essa função. Vamos colocar essa função aqui em uma outra cor. Vamos colocar ela nessa cor aqui, ferrugem, um pouco mais espessa. Se você girar a rodinha do mouse, você consegue ajustar o zoom aqui. Vamos criar agora uma outra função g de x que seja igual a f de x mais c, que já foi colocado lá em cima, que o c é zero. Quando eu aperto Enter, o gráfico fica colocado um sobre o outro. Se eu agora permitir a modificação do valor do parâmetro c, eu vejo que, na verdade, quando eu movimento c, eu tenho uma curva deslocada para cima ou para baixo. Se o c é positivo, ela é deslocada para cima. Se o c é negativo, ela é deslocada para baixo. Se eu pedir para deixar um rastro aqui, habilitar rastro, quando eu movo aqui, eu vejo aqui então uma família de curvas. São todas pertencentes à mesma família. E essa aqui é um membro particular dessa família.
não demora muito, nós estaremos interessados em encontrar o membro da família que passa por um ponto específico. Aí nós precisamos de ajustar, de sintonizar esse parâmetro C aqui, de tal forma que o gráfico da função passe pelo ponto dado. Então isso aqui é uma família, isso que você vê aqui está representando graficamente os membros da família f de x mais c, né? No caso f de x aqui é x seno de x, e o c está assumindo diversos valores. O salto aqui de um valor de c para o outro, nesse momento aqui, é de 0,1. Ele pode ser alterado também. Ok? Muito bem. Essa aula sobre o teorema do valor médio é isso. Vocês precisam agora fazer os exercícios para poder fixar esses conceitos que nós discutimos. Uma parte desse resultado será usado agora já na próxima aula, que é sobre primitivas, e também será usado mais à frente no teorema fundamental do cálculo. É isso aí, tudo de bom.